Vamos lá, pessoal, aula 9, continuação aí da termodinâmica, né? A gente viu processos reversíveis não, a gente viu processos de expansão, de compressão em 1, 2 e infinitos estágios. Agora a gente vai fechar alguns conceitos importantes aqui para termodinâmica, tá bem? Aula 9, 9A, tá? Transformações reversíveis e irreversíveis. A gente viu que a expansão em um estágio, certo? Era dado pelo trabalho de expansão, P2, V2 menos V1, né? P2 multiplica V2 menos V1, de compressão em um estágio, tá? O trabalho de compressão vai ser P1, V1 menos V2, certo? Fiz aqui um sistema que conjugou os dois gráficos, né? Porque se você olhar os gráficos que eu coloquei, pode surgir algumas dúvidas, tá bem? Então, ó, aqui talvez ajude um pouco a gente a enxergar melhor, tá? A pressão de oposição, tá certo? Durante a expansão, que é de volume 1 até volume 2, a gente vai chamar de P2. E a pressão de oposição da compressão, lembra que a massa era bem maior, a pressão de oposição era maior que da outra, que tinha uma massa menor, né? A gente vai chamar de P1, tá ok? O trabalho de expansão é dado por essa região que está acinzentada aqui, enquanto o trabalho de compressão é dado por essa região que está achurada em cor de rosa, tá certo? Isso para um estágio. Então, ó, o trabalho de expansão, aqui está o desenvolvimento um pouquinho mais matemático, tá? O trabalho de expansão vai ser o quê? P2, tá certo? Essa pressão de oposição, que multiplica V2 menos V1, tá? O volume final menos o volume inicial. Esse aqui é o volume final, esse aqui é o volume inicial na expansão. Na expansão nós estamos vindo para cá. Enquanto na compressão, tá certo? A pressão é a 1, tá certo? Essa pressão 1 é uma pressão de oposição alta, né? E durante a compressão, o que a gente faz? Existe uma diminuição de volume. Então vai ser o volume 1 menos o volume 2. O volume final é esse aqui e o inicial é esse aqui. Perceba que vai ser negativo esse resultado, né? O trabalho cíclico vai ser a união do trabalho de expansão e o trabalho de compressão. Meu Deus, tinha fugido a palavra, tá? Então o trabalho cíclico vai ser o trabalho de expansão, mas o trabalho de compressão. Colocando aqui as duas expressões, tá certo? Fazendo a inversão aqui dos volumes, eu troco aqui o sinal e chego à conclusão que o trabalho cíclico vai ser dado. Deixa eu ver se está aparecendo aqui, né? Tá. O trabalho cíclico vai ser dado pela pressão 2 menos a pressão 1, que é um valor negativo, certo? Pressão 2 menos pressão 1 é um valor negativo, e V2 menos V1 é um valor positivo, tá? Então aqui sempre vai dar um valor negativo, aqui sempre um valor positivo. Se eu multiplicar um pelo outro, o meu trabalho cíclico sempre vai ser menor do que zero. Então aí eu vou pedir para vocês corrigirem algumas coisinhas que tinham no caderno e que estavam erradas, tá? Essas coisinhas estão marcadas em amarelo, tá bom? Não é nem que estavam erradas, né? Foram compiladas de gráficos diferentes e eu acabei me confundindo e acabei errando, por que não, tá? Essa aqui é a primeira, tá? Você pode usar essa aqui que nós colocamos, está mais bem explicadinha, eu acho, né? Então, ó, aqui a conclusão é a seguinte, ó, o trabalho cíclico será menor do que zero, tá certo? Então, na expansão e na compressão em um único estágio, o trabalho cíclico vai ser menor do que zero, sempre vou ter um trabalho negativo. Ou seja, o sistema voltou à condição inicial, porém a vizinhança não. As massas estão mais baixas nas vizinhanças, vamos dizer assim, tá bem? Então o que acontece? Embora você tenha retornado à sua situação inicial, tá? Dentro do sistema, as vizinhanças não retornaram ao seu sistema original, tá? Então você vai ter a perda aí de trabalho, tá bom? Muito bem. Agora, se a gente quiser fazer uma expansão em infinitos estágios, tá bem? A gente viu que o trabalho de expansão, tá? Saindo de V1, indo para V2, infinitos estágios, lembra lá do grãozinho de areia? O trabalho ia ser dado por essa área aqui que fica embaixo da isoterma. E se for feito também uma compressão também em infinitos estágios, o trabalho também seria essa área da isoterma, abaixo da isoterma.
Tá? Em infinitos estágios, o trabalho de expansão vai ser dado pela integral de V1 até V2, tá? Da pressão vezes a variação de volume. Tá? E o de compressão vai ser de V2 até V1, tá? Da pressão vezes a variação de volume, não, dV aqui, né? Então, o trabalho cíclico é o trabalho de expansão mais trabalho de compressão. Se somarmos isso com isso, ok? Nós vamos ter essa soma aqui, essas integrais. Trocando o sinal, invertendo-se os valores de volume aqui inicial, final, né? A gente tem aqui a expressão. Então, nós vamos ter que o trabalho cíclico para um trabalho em infinitos estágios vai ser zero, ok? Então, se por um lado, em poucos estágios, eu tenho uma perda considerável de energia na forma de trabalho, se o trabalho for reversível, tá? Esse aqui é um exemplo de trabalho reversível, nós não vamos ter perda de trabalho e de energia nesse sistema, tá bom? Então, vou pedir aí para vocês corrigirem no caderno, tá? Que eu troquei todos os volumes aqui, ó, tá? Então, ó, o trabalho de expansão, se quiser pode usar esse aqui, acho que está mais didático também do que esse que está no caderno, ok? Eu vou acabar copiando isso aqui e colando no caderno, porque ficou melhor do que o que tinha no caderno, ok? Mas se vocês já copiaram do caderno, só corrija aqui V1, V2, V2, V1, V1, V2, V2, V1, V1, V2, V1, V2, tá bom? Do jeito que está nessa folha que eu fiz nova, ok? O trabalho líquido é igual a zero, ou seja, é reversível. Então, quando a gente tem o trabalho de expansão ou de compressão em infinitos estágios, tá? Ele vai ser reversível, tá? Então, o trabalho líquido total, se expandir e comprimir, chegando no mesmo ponto, o trabalho vai ser zero, tá bom? As vizinhanças são restauradas e seu estado a seu estado anterior. Esses processos não são reais, são ideais, tá? Como o trabalho de compressão é sempre maior que o trabalho de expansão, né, que são sistemas reais e a temperatura constante, sempre haverá trabalho destruído nas vizinhanças, tá bem? Então guarda que esse é o trabalho reversível, né? Esse sistema reversível é um sistema ideal, ele não ocorre. No real, a compressão é sempre maior que a expansão, ou seja, sempre trabalho, a gente vai ver depois que a energia de alguma forma passa para outros processos, não só trabalho, calor, enfim, vamos lá. A energia e o primeiro princípio da termodinâmica. O trabalho produzido numa transformação cíclica é a soma de pequenas quantidades de trabalho, que vamos chamar de dW, produzidos em cada estágio do ciclo. O mesmo pode ser atribuído ao calor. O calor extraído das vizinhanças numa transformação cíclica é a soma das pequenas quantidades de calor dQ extraída em cada estágio do ciclo, sendo simbolizados por trabalho cíclico, vai ser integral cíclica de dW, né? A variação do trabalho, e o Q cíclico vai ser a integral cíclica da variação do Q cíclico, né? Do calor, né? Em geral, esses valores de dW e dQ são diferentes de zero. A integral cíclica de qualquer propriedade de estado, tá? Tem algumas aqui, energia livre, entalpia, a variação dessas propriedades de estado, né, em relação ao dy vai ser igual a zero, ou seja, a integral cíclica de qualquer propriedade de estado vai ser zero, tá? Este é chamado primeiro princípio da termodinâmica. O primeiro princípio da termodinâmica nos diz que, se qualquer sistema for submetido a um processo cíclico, haverá uma equivalência entre o trabalho produzido e o calor extraído das vizinhanças. É importante observar que a energia não pode ser destruída ou criada, apenas transformada, nos sistemas estudados. Em aulas passadas, verificamos que o trabalho pode ser convertido em calor e vice-versa, né? O trabalho pode ser convertido em calor e o calor pode ser convertido em trabalho naquele experimento lá do copinho d'água. Estão lembrados?
O primeiro princípio da termodinâmica também nos diz que a energia se conserva. Qualquer energia perdida pelo sistema tem que ser aproveitada pela vizinhança, de alguma forma, tá? Vamos falar de energia interna agora. A energia interna de qualquer sistema é a soma de toda a energia potencial e cinética dos constituintes desse sistema. Considere o sistema ao lado, formado por dois gases, A e B. O A são as bolinhas vermelhas e o B são as bolinhas azuis. Tá bom? A energia interna desse sistema é constituída do deslocamento das moléculas dos gases A e B, das rotações dessas moléculas, das vibrações dessas moléculas, das vibrações internas dessas moléculas. Deve-se também incluir aí nesse todo rol de energias aí, né? As vibrações nucleares, suas partículas constituintes, os elétrons, a repulsão entre os elétrons, enfim, a quantidade de energia dentro de um sistema qualquer, que a gente vai chamar de energia interna, é uma quantidade infindável de possibilidades, tá? Inclusive estatísticas, de se encontrar as partículas aí, né? Então, ó, representamos a energia interna por E ou U, tá? Depende do autor. Então, tem alguns autores que vão chamar a energia interna de E e outros vão chamar de U, tá bom? Isso não é importante para a gente. Não se pode determinar um valor para E, tá? Eu não consigo medir a energia interna de um gás, tá? Não consigo. E não consigo medir a energia interna de nenhuma amostra, tá? Porém, se o sistema sofrer qualquer variação, consegue-se medi-la. Então, esse sistema aqui tem uma certa quantidade de energia, eu não consigo saber quanto que ele tem de energia interna dele. Mas se eu se eu transformar, se eu mudar alguma propriedade disso aqui, eu consigo medir algumas das mudanças das propriedades conforme eu faço a alteração, e assim eu consigo medir a variação dessa energia interna, tá bem? Assim, o ΔE ou ΔU é o E final menos o E inicial. O ΔE é formado por um valor numérico, uma unidade e um sinal positivo ou negativo, cada um com seu significado, certo? Se ΔE for maior do que zero, significa que a energia final é maior que a energia inicial. Neste caso, o sistema ganhou energia. Se o ΔE for menor do que zero, o E final é menor do que o E inicial. Neste caso, o sistema perdeu energia. Então, aqui tem um sistema. Se o sistema ganhar energia, tá certo? A energia final vai ser maior que a energia inicial, tá bem? E se meu sistema perder energia, a energia final vai ser menor do que a energia inicial, porque ele perdeu energia, tá bem?